Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo. Vamos analisar aqui a imprensa esportiva, falando sobre a derrota do Flamengo para o Cuiabá por 3-0. Tem aí o Pascoal e o Zinho fazendo análise referente a essa derrota, mas também vamos analisar o Flamengo, que está notoriamente dando preferência para as Copas, né? O Flamengo se mostra um leão nas Copas, mais um gatinho no Campeonato Brasileiro, que não consegue deslanchar. O que está acontecendo com o Flamengo, hein? Eu gostaria que você chegasse aqui participando, escrevendo sua opinião nos comentários, deixando seu like. Seu like apoia demais o trabalho do nosso canal, compartilhe o vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva, faça parte aqui no nosso canal, porque aqui, todos os dias, tem notícias e informações do Flamengo para vocês. E aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Crédito esse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Vamos então analisar as últimas notícias do Flamengo. A gente vem aqui e passa vergonha, que a gente fala, porque o Flamengo pode jogar com o ataque Luiz Araújo, com o Pedro, com o Cebolinha, e pão, e coisa, e joga. Não joga. Não joga. O Cuiabá tirou o espaço dos volantes, não saiu a bola. E um abraço pro Gaiteiro, 3-0 no placar. E se dá por feliz. Poderia ter sido pior. Se dá por feliz. Tem certeza disso? Muito obrigado, me ajuda bastante. E o Grêmio, então, patinou. Você vê como é que é? O Vasco arrumou um centroavante. Primeiro do centroavante, ele... Estão funcionando, tá? As chegadas do Vasco da Gama. A gente vai falar dessas chegadas aqui também, mas não sem antes dar um boa noite para o meu senhor do tempo, presidente da resenha, Mauro Naves. Boa noite, Dani, Pascoal, Zinho. Já estamos com saudade, sabendo que você vai sair de férias no final de semana. A gente já está antecipando a saudade. Tem isso? É, mas ela vai ficar gravando Quem vídeo. Quem vai sair de férias? A senhora, comandante. E aí a senhora manda vídeo todo dia aqui pro programa, que a gente vai, o Fabrício vai colocar seus palpites todo dia. Precisa arrumar um negócio desse, cara. Na praia, onde estiver, em Paris, na praia. Tem isso, é só... É muito... Não acredito. Umas férias atrás da outra. Tá pensando que é só a turma do camarote? Assim, não. Agora ela, comandante, aqui, vê seus bolinhos aí, é capaz dela pedir uma pizza pra gente. Mas deixa pra sexta-feira, pede uma pizza aqui e tudo. Ô, Dani, surpreendente o Botafogo, né? Que no primeiro tempo, ainda com o Tiquinho, que só foi se machucar aos 45, não chutou uma bola, não teve uma finalização. Zero. Depois 2 do segundo tempo. Contra 10 do Cruzeiro, que mostra que o Cruzeiro teve realmente muito Mauro, mais perto de ganhar. A primeira finalização no gol, eu estava vendo o jogo. Primeira finalização no gol foi aos 23 do segundo tempo. Pois é. No gol. E fraca, porque o goleiro só pegou. Não teve... Aos 23 do segundo tempo. É muito pouco para o Botafogo. Não, muito pouco. A vantagem é que a gordura já conquistada aí é grande, a diferença é grande, mas evidentemente, dependendo do que aconteça na última rodada contra o Internacional, que joga em casa, se o Botafogo não for bem, aí os outros vão se alvoroçar. E, opa, será que vai começar a dar uma declinada? Então, por enquanto, está tudo sob controle. O Cruzeiro... Os outros não ganham? Pois é. Essa que é a questão, né? Quem vem atrás... Por isso que a vantagem é muito boa. Quando ele perde, os outros não chegam juntos. A história do ano passado, que os caras iam ficando os clubes iam ficando pelo caminho e o Palmeiras se distanciando. Aí o Internacional encostou, daqui a pouco não encostou mais, aí o Palmeiras continuou abrindo. É mais ou menos o que está passando o Botafogo. Agora não tem o Tiquinho, 5 semanas, né? Vamos ver a situação do Tiquinho com esse entorse. Esse aí é o maior problema. O Flamengo, mais do Mauro que o empate. Naves? Não sei, era reserva, Thiago Maia. Era um misto, né? Era misto, né? Tinha Gerson, Pedro, né? É reserva hoje, mas, pô, puxa vida. O Flamengo... O Matheus estava no gol, tinha ali o Davi Luiz, que a gente, né? Tem jogo que é Léo e Fabrício, tem jogo que o Davi joga. O Matheus está no gol. Varela é o lateral da seleção do Uruguai. Mas não é titular. No Flamengo, não. O Pablo... Não é titular. O Pablo joga em qualquer dos outros 19. O Davi Luiz tá lá na zaga, joga todas. Aí o Ayrton Lucas se machuca. Aí é o problema do Flamengo. O Ayrton Lucas se machuca, o treinador tira. Aí é o problema do Flamengo. Na virada do primeiro para o segundo tempo. Na verdade, o Ayrton saiu de campo dizendo que ele só sentiu ali que por ele não teria saído da partida e que ficou triste com a decisão do treinador. Sim, mas o treinador tem que preservá-la para o jogo da Libertadores. Tem Libertadores no meio de semana. Não vou criticar o São Paulo por isso. Aí o Thiago Maia de lateral esquerdo, gente, o Thiago Maia é muito esforçado para jogar de lateral esquerdo. Né? O Alan toma um drible no segundo gol. Vocês viram aquilo lá? Não, foi só eu que vi. Não, aconteceu. Aconteceu.
Aí... Falha do Davi ali também? O Davi vai tirar a bola? Não, ele vai tirar a bola. Ele vai tirar a bola, ele vai tirar, ele vai tentar cabecear. Aí sobrou pro lateral direito e caçapa. Não, assim, independentemente de ser um time misto, é evidente, mas cheio de talentos, né? Jogadores aí que atuariam em várias equipes do próprio campeonato. Muitos times gostariam de ter esses jogadores aí, qualquer um deles. Mas não funcionou. E aí eu acho que tem as duas coisas. Tem a culpa do técnico, do Sampaoli, e tem também de alguns jogadores. Acabamos de ver aí uma falha. O Pedro não foi bem, voltou e não foi bem. O Davi Luiz também falhou. Vocês falaram do drible e do ala, enfim. Agora, foi muito, né? Vira vexame, a palavra vira vexame. 3, assim, com todo respeito ao Cuiabá, hein, gente? Com todo respeito. Que ascensão do Cuiabá, hein? Que ascensão, Daverson lá, bobeou, ele guarda isso aí, olha isso aí, meu senhor. Ozinho! Enfim, mas olha só para completar. Com toda essa gente boa em campo, é um time que finalizou menos que o Cuiabá. Sim. Que agora voltou a jogar bem em casa, mas não podia, né? Essa equipe tem qualidade aí para ganhar o jogo, esse Flamengo. E se não ganhasse, ali naquele aperto, perdeu ali 1-0, mas nossa, bola na trave, não foi nada disso, né? Foi 3-0, eu acho que a palavra é vexame mesmo. É um Flamengo irreconhecível, né? Chegou um momento do primeiro tempo, Zinho, que chegou a estar 12-1 em finalizações para o Cuiabá e o Flamengo tinha chutado só uma bola no gol. Daqui a pouco eu vou falar especificamente do Pedro, mas antes eu tinha um ponto aqui para tocar para vocês, quero ouvir o Zinho sobre isso. É óbvio que é um timaço, é óbvio que é o melhor elenco do Brasil, a gente fala disso aqui todos os dias. Mas também tem uma questão de entrosamento e treinamento. É uma maneira de jogar com 2 pontas ali abertos que a gente não vê muito nesse Flamengo. E eu fico me perguntando o quanto que isso também não prejudica o rendimento de quem está em campo. Porque, por exemplo, jogadores como o Gerson e o Vitor Hugo, que são esses excelentes jogadores, ontem pareciam não saber se eles tinham que marcar, construir, abrir, tocar pelo meio. Parecia que eles estavam sem uma função definida, Zinho. Dani, assim, todo o mérito do Cuiabá. Jogou muito bem, vem jogando bem o Cuiabá. Não é à toa que sobe na tabela, já está pensando até na parte de cima. Tem uma sequência muito boa. Dentro de casa faz bons jogos, sai para jogar, mas tem um sistema, né, uma aplicação muito grande que compete. E essa palavra competir foi a que o treinador usou do Flamengo. E eu concordo com ele. O Sampaoli usou muito isso. O time não competiu. Aí pode passar por isso que você falou. A falta de entrosamento, eles treinam todo dia, mas esse time não repete vários jogos. Será que treina Alguns dessa jogadores forma? entram nos jogos. Nem sei se treina nessa estrutura tática. A verdade é que assim, o Flamengo tem um melhor elenco, a gente aqui discute muito se o time B do Flamengo não seria um time que brigaria pela parte de cima da tabela. Eu acho que sim, Não é porque perdeu 3-0 do Cuiabá que a gente vai falar que, não, esse time B é ruim. Não é, vocês escalaram, né? Esse time treinando e repetindo e jogando, e usando a palavra que o São Paulo usou, competindo mais, brigando mais, esse time é um time forte num campeonato brasileiro. Mas não teve essa competição. E o principal, num elenco farto de muitos grandes jogadores, você jogar sem os 2 meias principais, porque o Everton Ribeiro acabou tendo um problema de saúde, nem para o banco foi. Aí sente muito. Por mais que tenha um banco maravilhoso, um banco ótimo, eu não digo nem a falta de outros atletas. O próprio Gabigol, que é a estrela do time, que é o cara mais badalado, tem jogadores para substituir ele, mas perder Everton Ribeiro e Arrascaeta ao mesmo tempo é o que você falou. Nem o Gerson nem o Vitor Hugo são meias ofensivos. O Gerson até é um coringa, um cara que é utilizado pelo Sampaoli mais adiantado. No próprio jogo contra o Olímpia, na substituição tática que ele faz do Bruno Henrique por dentro, é o Gerson que sai pelo lado esquerdo. Mas quando ele é o meia mesmo para criar, junto com o Vitor Hugo mais adiantado, não faz aquilo que Arrascaeta e Everton Ribeiro têm feito. Me chama a atenção até o Everton Ribeiro ainda não ter sido chamado para renovar o contrato. Né, que é sempre dito o nome de Everton Ribeiro, mas aqui no nosso programa, pelo menos,
eu percebo Mauro Naves, Pascoal e você defendendo a permanência e até a titularidade do Everton Ribeiro. Então, eu acho que o Flamengo sente isso, e sentiu, e aí eu concordo com o Sampaoli. O time não brigou, não disputou o jogo com o mesmo apetite que eu vi o Cuiabá disputar. E merecidamente venceu, e venceu bem. Ó, já que o Zinho tá falando, a gente tá vendo aí os melhores momentos, mas então, para tocar a bola aqui para vocês, eu vou chamar logo a entrevista do Sampaoli, porque ele fala justamente sobre essa questão, né, de competir, de como competir. A gente pode ouvir o técnico do Flamengo para a gente continuar o nosso papo? Vamos lá pro Sampaoli. Creo que el Flamengo debe tener la misma predisposición y atención que tenemos o que tenemos en competencias de eliminación. Como hoy, que lamentablemente o time no compitió como merecía competir aqui. Aí, ó, entrevista do Sampaoli, sucinto, né? Mas falta essa resposta dele. Gostaria que competisse como nas fases eliminatórias, aí volta aquela discussão. Tá escolhendo o jogo? Só joga quando vale o mata-mata? Vai levar isso de novo. Ele mesmo falou. Gostaria que fosse como quando os jogos são eliminatórios, mas enfim. Mas pelo menos tem a cobrança dele, né, Mauro? Agora os caras competirem também no Campeonato Brasileiro. Ele teve 90 minutos para ver que o time não está competindo ali. Como é que ele fica ali? Ele não dá uma prensa nos caras? Ele vai esperar acabar o jogo também para falar isso? Não dá para falar no intervalo? Eu não sou o maior defensor do Sampaoli, não. Mas ele tentou. Ele botou o Bruno Henrique, ele foi mudando ofensivamente o time do Flamengo, ele foi tentando melhorar Colocou a parte Wesley. ofensiva. Isso, botou o Wesley na lateral direita, ele viu que o Varela caiu de rendimento, ele tentou melhorar o lado do campo. O Luiz Araújo não fez uma partida ruim. Aliás, o melhor chute do Flamengo foi dado pelo Luiz Araújo, que naquela bola que ele corta para dentro. Então, eu não sou defensor dele, eu entendo. mas eu acho que ele fez o que tinha na mão dele para fazer. Agora, eu entendo. Só que, assim, uma coisa que chama atenção, se você for fazer um levantamento, é o quanto o Flamengo ainda é vulnerável, mesmo ganhando lá atrás. E bola aérea, então? Não. Olha só, foram 17 finalizações ontem do Cuiabá. O Grêmio, o Flamengo ganhou, mas 11 finalizações do Grêmio. O Atlético Mineiro, gente, se o Arrascaeta não entra, a coisa não virava. Então é uma dependência incrível. Foram 20 finalizações do Contra o Atlético. América Mineiro também, Mauro. Pois O é. Arrascaeta entrou. Mas a América ainda perdeu gol também, né? Mas deixa finalizar demais, né, Zinho? Isso aí que preocupa, porque vai entrar nos jogos eliminatórios, evidentemente que contra o Olímpia não foi esse número excessivo, porque o jogo foi também no Maracanã. Mas também ficou abaixo do que poderia. Então. Aí, assim, a gente não imagina o Flamengo tendo que correr riscos numa classificação como essa. Mas você vê atuações, do Atlético, vamos falar a verdade. Enquanto não entra ali aquele cara que resolve, a coisa não mudou. Fora a barreira lá que o goleiro vacilou também, mas enfim, golaço do Arrascaeta, ele que muda o jogo. Aí tem esse jogo agora sem o Arrascaeta, concordo, também não tinha o Everton, mas sem ele, a coisa vai ficando diferente. Então você precisa. Aí vem um outro lado. Ou seja, a torcida do Flamengo, que os senhores aqui esses dias disseram que estava exagerando porque queriam um reforço para a posição de armador. Tinha razão, porque se sai o Everton e o Arrascaeta, o time não funciona. Vai chegar nisso de novo. Com todo esse elenco, com todo esse dinheiro, mas não trouxe alguém para repor. Acho que não traria a altura. Mas talvez alguém com uma característica mais próxima. Se o De La Cruz aí. Então, podia sim. Então, o torcedor vai reclamar. Acho que fica aquele temor, aquele receio. Nossa, o que vai acontecer com o jogo com o Olímpia? Acho que ele vai passar. Mas realmente preocupa. Preocupa, porque você fala, poxa, você pega ele embalado ontem contra o Cuiabá, contra o próprio Atlético que venceu, mas com uma baita. E contra o próprio Olímpia. Se joga ali para ganhar de 2 ou 3 e ganha, era muito mais tranquilo. Então, vai passar um risco, eu acho que desnecessário. E, como diria o Zinho, é futebol, tem que jogar. Sabe o que eu estou percebendo aqui, Pascoal, na hashtag? A torcida do Flamengo está dividida em relação ao futebol do Pedro em relação ao Pedro, né? Depois de todas as questões de punição, de se envolver na briga com o preparador físico, que já foi demitido, justamente demitido. O Robson fala que o Pedro ontem não entregou. Ele, né, dá aquela enaltecida assim da torcida, né? Chega a usar algumas palavras que a gente não pode repetir aqui, mas diz que ele não foi bem. O
André Davi, que também é rubro-negro, fala assim, ninguém é bobo. Todo mundo viu que o Sampaoli escalou o Pedro sem nenhum meia e com pontas e laterais que não vão ao fundo. Tá querendo, de propósito, prejudicar o jogador. Ele foi responsável por 3 das 9 finalizações do Flamengo. Mas ele foi quem mais finalizou no Flamengo. Mas ficou abaixo? Ficou porque a bola não chega. O Pedro é diferente do Gabigol. O Pedro é um definidor de jogadas. O Gabigol até pode sair da área para criar jogadas. O Pedro já não é tão brilhante nessa iniciativa. É bom jogador também, fora da área, consegue tabelar, consegue chegar, porque tem recursos técnicos, né? Mas, quando não tem ninguém que se aproxime dele, eu quero discordar aí do nosso nobre telespectador, com o Luiz Araújo e Cebolinha, se a bola não chegar na área, vai chegar com quem? Né? Aí pode ser um defeito da formação tática. Por quê? Porque tanto um quanto o outro, tanto o Luiz Araújo quanto o Cebolinha, porque jogam do lado trocado, que o trocar de pé você não troca, né? Você troca o lado. O lado. Vocês jogam de lado trocado, aí o que acontece? O cara que joga com o pé direito traz a bola para o pé direito, o Cebolinha, joga na esquerda. Sim. O que joga com o pé esquerdo, joga na direita, tem que trazer a bola para o pé esquerdo. Era só trocar de lado. O do pé canhoto pro canhoto, o lado direito pro lado direito, a bola ia ser cruzada na área. Eu não sou gênio não, hein? Mas eu não sou nenhum adivinho, nenhum daqueles assim, pá, mágico do futebol. Era só trocar o lado, hein? O destro do lado direito e o canhoto do lado esquerdo. Aí a bola vinha cruzada na área. Olha lá o Pedro, olha lá. O primeiro no chute e o primeiro no chute certo. No meio de tantos que estavam no time do Flamengo. O Gerson ontem, pra mim, o Gerson correu, saiu estafado de campo. Mas ele quase não viu a bola. Porque correu para todo lado errado. O Gerson não foi o Gerson. O que você espera do Gerson? Que ele tenha aquela iniciativa de pegar a bola, partir para cima do cara e arrastar a defesa adversária para dentro da grande área, arrumar um espaço para fazer o passe. Ele não conseguiu ontem. Aliás, quero parabenizar o time do Cuiabá, que usou uma tática perfeita. O que é que fez o Cuiabá? Como é que está jogando o time do Flamengo, meu senhor? O time do Flamengo está jogando com os volantes. Então, sabe o que fez? Abafou o volante. Abafou os volantes do Flamengo, o Flamengo ficou todo enrolado com a bola, não sabia o que fazer. Abafou aqui os volantes, mas precisou de muita determinação, de muita aplicação, de muita vontade dos jogadores, tanto que quase todos que saíram com câimbras ou com dores musculares. Né? E o Cleison, que jogou no Corinthians ontem, o que ele jogou, Jesus, que trabalho que ele deu. E a jogada no gol do Cleison com o Daverson, toque me voe. O gol pim-pam-pum. Pim-pam-pum. 3 toques resolveram a partida. Muito obrigado. Aí, pim-pam-pum. Resolveram o jogo. E me voe. Então, o Davi Luiz ainda corre pro lado errado. Ele sai correndo para lá e a bola vem para cá. Aí, virou mamão com açúcar. Sexta. O Flamengo ontem não foi o Flamengo. E estava desenhadozinho no primeiro tempo, né? Porque como acaba o primeiro tempo, a gente percebe que a vantagem e a proximidade do gol está muito mais do lado do Cuiabá do que do Flamengo. E o Sampaoli espera estar 2-0 para começar a dar uma mexida aí no time. Mas eu vi que você estava querendo complementar alguma coisa do Pascoalzinho também, não era isso? Estava esperando desculpa aí, que eu não vi. Não, é que quando ele começa a dar uma mexidinha na cadeira, eu que estou de frente aqui, eu já sei do meu tetra, você já entendeu? Eu já sinto quando meu tetra quer a palavra. Tá ok. Não, até concordei aí com quase tudo que o Pascoal falou, porque realmente é um time que tem 2 pontas, que o forte deles é 1 contra 1, né? Para municiar o atacante, isso não acontece, muito por mérito do adversário. A gente vê a posse de bola do Flamengo bem mais alta do que a equipe do Cuiabá, mas a gente vê que é uma posse de bola mentirosa, né? Que fica muito atrás, rodando a bola, mas não é no campo ofensivo, não é perto da área. E isso, ela depende muito para ser essa posse de bola nessa intermediária ofensiva para o ataque, ou como hoje os filósofos do futebol gostam de falar, o último terço do campo precisa de meias criativos, precisa de meias que tenham essa visão de jogar entre linhas, né? Entre a cabeça de área e a defesa. Tá vendo? A gente estuda, né? Ou seja, mas eu gosto de falar a nomenclatura e explicar para o torcedor, porque não são todos que
entende essa nomenclatura nova, entre linhas, jogo posicional, transição ofensiva, o jogo apoiado. Cara, nós temos que também falar com o nosso público o linguajar do povão normal. Nada mais é que o jogo entre linhas, é o cara que joga entre o cabeça de área e a defesa, que pega essa bola nessa zona ali, que não é qualquer meia que consegue jogar, de costa pro gol. Muitas vezes esse meia pega essa bola ali entre linhas, de costa pro gol, e o cara tem que ter uma mobilidade de girar rápido para encontrar os atacantes. Quem é que no Flamengo ontem tinha essa característica? Nem Gerson, nem o Vitor Hugo tem. São ótimos jogadores. Belíssimos jogadores que vêm de frente, enxergando o jogo. São os segundo homens de meio campo que enxergam o jogo de frente para aí sim alimentar esses pontas, para esses pontas conseguirem, né, alimentar o atacante. E o Pedro ficou isolado. Não estou aqui como defensor, fez um jogo razoável, de razoável para ruim, como foi o Flamengo. O Sampaoli resumiu muito bem. O time não teve inspiração, não foi um time competitivo. Me parece que o Botafogo tem todos os méritos, tá, Dani? O Botafogo está fazendo por onde ter essa vantagem. Claro. Mas eu analisei a rodada toda. Eu fui ao Maracanã assistir Fluminense e Palmeiras, em loco. Fui lá assistir o jogo. E você vê que todos os treinadores... Fui com o Cezinha. Cezinha tava chato demais. Mas assim, o que eu quero... Eu não tô passarinhando, não. O que eu tô lembrando desse jogo é porque eu vou lembrar de Grêmio e Vasco, é que eu vou lembrar de Atlético Mineiro e São Paulo. Todos os jogos, me parece que os times estão jogando pensando já no jogo da semana, que é a decisão ou de Sul-Americana, ou de Copa do Brasil, ou de Libertadores. A Copa do Brasil vai ser só na outra semana, dia 16. Mas assim... a maioria poupando jogadores, ou quando não está poupando no início, o time faz um resultado, já tira, nada contra. Porque realmente, se você tem uma decisão tão importante no meio de semana, aonde você vai sacrificar? É no pontos corridos. E aonde você vai sacrificar? É onde você vê o líder disparado. Então, meio que as equipes estão meio que... sabendo que vai ser difícil alcançar o Botafogo. Então, aonde pode desistir, ou desistir não, aonde pode poupar, aonde pode correr o risco, é no Brasileirão. E aí o Botafogo que não ganha do Santos, é o Botafogo que empata de novo, agora contra o Cruzeiro, e que aumenta a vantagem, porque os outros perdem, porque estão preocupados com as Copas. É um bom ponto, né? Assim, se não tira de campo, poupa energia para entrega de jogo, Mauro. E eu não acho, assim, apareceu até uma pergunta aqui, essa aqui, se a derrota pode influenciar na Libertadores. Eu acho que influenciar sempre influencia, mas não o resultado do jogo, não o desempenho que teve, nem o Flamengo, nem os outros times, como o Zinho já citou ali, porque o mata-mata, ele tem uma outra aura. Sim, claro. Só que, assim, só o Grêmio que eu acho que não fez isso. Pôs Soares e Bitelo e companhia para jogar, porque é o que estava mais próximo do Botafogo, se a gente levar em consideração o jogo a menos. E não tem jogo no meio de semana, né? Aí ele queria encostar e aí perdeu. Não tem nem Sul-Americana nem Libertadores, né? A guerra do Grêmio é na Copa do Brasil de 16. na Copa do Brasil de lá. E ele tá sentindo que o Renato já entregou, né? Exatamente. Sentiu como é que foi o primeiro jogo, então agora... tinha que colocar todas as fichas do Brasileirão. Mas não conseguiu passar pelo Vasco, que, por sinal, em 6 jogos, fez ontem o primeiro gol em São Januário, diante de sua gloriosa torcida. Ele havia marcado em casa, mas jogando no Luso Brasileiro contra o Cuiabá. Em São Januário não havia feito nenhum gol em 6 jogos. Não tinha nem torcida, não, Mauro. Não, ainda está sem torcida. Não, eu sei, mas eu digo assim, em 6 jogos, mesmo quando tinha torcida, ele nunca tinha marcado gol, né? Não tinha feito um gol em São Januário. É muito, o cara né? chega acabando o primeiro turno. O centroavante chega na quarta, joga no final de semana e faz o gol. Chegou no sábado, e fez um gol a Pedro Raul, que é o que eu imaginava. Um cara compridão, mergulhando de cabeça, o que o Pedro Raul não fez. Mas, enfim, isso foi o mérito do Vasco e o Grêmio também não conseguiu. Voltando à história do Pedro, que é o que você tinha colocado... O Zinho usou uma frase aí que eu acho que é o que aconteceu. Ele fica isolado também. Pega esse mesmo time do jeito que jogou, com essa malemolência, e tivesse o Gabigol ali na frente. Ia mudar alguma coisa? O Gabigol ia ter muito mais chance?
Acho que não. É que ele ia botar no sai Instagram. um pouco mais da área para buscar a bola, mas né? aí não ia fazer gol. De fato... Ele ia tocar mais vezes na bola no meio-campo, porque ele ia se desesperar e voltar. E hoje estaria pondo volta a Arrascaeta que só você me enxerga. Ele provavelmente ia falar isso também hoje. Porque ele também ia ficar com dificuldade pedindo a Arrascaeta. Aqui não tem, não. Aqui jeito. é pedrada, filho. Aqui o negócio é... Essa tá de cadeira aí, Pascal? Aqui escreveu no Leão, o pessoal tá aqui só na raquetada, não tem conversa, não. Não, mas é verdade. Então, assim, eu tiro isso. Fora tudo que aconteceu com o Pedro, né? Então, era uma semana tensa, ele ainda não fala com o Sampaoli, o vestiário deve estar muito frio para ele. Pelo que eu soube, o Sampaoli também fez mistério até quase 1 hora antes do jogo, sem falar se era Pedro ou não era Pedro. Não tinha cabimento, não tinha um Gabigol, tinha que ser o Pedro. Mas ele podia ter colocado o Bruno Henrique de centroavante. Mas aí já era mudar muito a história. Enfim, era o Pedro que tinha que jogar, mas aí fica lá dando uma gelada no menino e tal. Não sei como é que anda a cabeça do Pedro, que também foi muito bem recebido por torcedores aí em Cuiabá, fez festa, fizeram festa para ele no hotel e tal. Mas eu queria muito que ele tivesse falado. Acho que todo mundo gostaria que ele tivesse falado e não teve zona mista ontem para ele, porque tá todo, não adianta eu falar, vocês, o Landim, o Braz, o caso está resolvido. Quem tem que falar se está resolvido é o Pedro. Não, tá tudo bem comigo, já conversamos, ou enfim... Ou não está e ele não quer falar isso. Aí que tá. Até a gente fica com essa interrogação, Enquanto ele não falar... Eu não vou assumir só porque o Landim falou que está resolvido, o Gerson não vou falar que está resolvido. Não, é ele que tem que falar, não, gente, está tudo bem, enfim. Ou não está mesmo, pois é. Mas não está. Eu não sei se ele está evitando falar por isso. Talvez esteja muito em cima ainda, mas enfim, havia um ambiente diferente para ele. Claro que se esperava dele, agora ele vai jogar, quantos gols ele vai fazer. Sim, com o Gabriel suspenso ainda, quantos gols que será que ele vai fazer e tal. Só que o time não o ajudou também do jeito que jogou. A gente está falando aqui o quanto que o Flamengo jogou mal. Quando eu digo do Sampaoli, é que para mim jogou mal também contra o Atlético Mineiro. Não foi o time que massacrou o Atlético, ao contrário. O Atlético jogou muito bem. No finalzinho, 15 minutos, o Flamengo acordou. O Arrascaeta vai lá e pima e decide a parada. Mas não foi uma partidaça do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Não foi. Contra o Olímpia, eu esperava uns 2 ou 3. Então, assim, o torcedor vai carregando isso. Fala, caramba, com esse time, será que é culpa dos caras? Será que o Sampaoli vai para a entrevista de novo dizer que eles estão escolhendo? Se bem que se era para escolher, escolheram o Olímpia, jogo eliminatório. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão ficou praticamente uma derrota e se complicou, né, na situação do Campeonato Brasileiro. E agora o Flamengo precisa de um bom resultado aí no campeonato, na Copa Libertadores da América, perdão. E vamos ver o que vai acontecer. A informação que nós tivemos aqui, nesses últimos momentos, nas últimas horas, é que o Flamengo recebeu uma proposta do time do Cristiano Ronaldo, né? O Al Nassr, pelo Léo Pereira. No caso, o treinador Luiz Castro, né, do clube árabe, inicialmente acena 12 milhões de dólares, mas aceita subir a oferta para 15 milhões de dólares e o rubro-negro não tem interesse em vender o jogador. Então, Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, teria feito essa proposta, o clube saudita, para tentar tirar o Léo Pereira. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? A gente vai trazendo as informações para vocês, fica ligado no canal, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.